Estou tão cansada, esse carnaval me cansou. Estou faminta. Miau. O que você está fazendo aqui na minha casa? É porque aqui eu vim buscar peixinhos, camarões, caviar, bolinhas pretas. Mas aqui não tem peixinho, nem camarão, nem caviar, bolinha preta, nada disso. Como é que você entrou aqui? Pelo telhado, é muito mais fácil do que aquele Semec mulher, onde tem aqueles grandões me impedindo de entrar. Mas também, a senhora está fazendo o quê, hein? Eu estou descascando um abacaxi. Descascando abacaxi. Por que os humanos sempre dizem quando eles têm um problema, que eles estão descascando abacaxi, que tem que descascar abacaxi? Porque quando a gente usa esse termo, quando a gente tem problema, a gente descasca um abacaxi. Mas você sabe, né? A mulher descasca um abacaxi por dia. Problema, minha filha. A gente tem que ter classe. Como eu não sou mulher, eu sou meio gata, meio mulher e não me interessa. Quer um pedacinho? Não me interessa, não quero. Aqui não tem peixinhos, não tem camarões, então eu não quero. A senhora pode ficar aí com o seu abacaxi feio, que eu achei que aqui fosse casa de rico, que tivesse tudo, mas não tem, só tem abacaxi. Então, só fique com o seu abacaxi, que eu vou chamar Sulagaba para te entrevistar. Pode ir, porque aqui não tem nada mesmo pra você. Porque eu não trabalho, não vou te entrevistar, não trabalho de graça, que eu não sou relógio. Então pode ir. Miau. E para quem não conhece, essa é a presidente do Semec, Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e Cultura. E depois que a Gata Repórter invadiu a casa da Ana, eu fui obrigada, o mínimo que eu podia fazer, né, Ana Cláudia, é convidá-la para vir aos estúdios da Biruta Filmes, onde nós estamos, para falarmos especialmente sobre essa violência absurda contra a mulher, que continua cada vez pior. E o Semec, ou seja, esse conselho que está bombando cada vez maior pelas mãos aqui da nossa querida Ana Cláudia, ele tem dado à mulher essa oportunidade de se libertar. Porque se ela for uma empreendedora e tiver uma liberdade financeira, com certeza, só se for mulher de malandro, né, gente? Porque com certeza não vai cair nas mãos de um louco desse. Então, Ana, eu quero lhe perguntar uma coisa, o que o Semec tem feito ultimamente contra essa violência absurda que está contra a mulher, cada vez maior. O que vocês fazem? Primeiro, eu queria te agradecer muito o convite e agradecer muito o convite do Biruta Studios para estar aqui e dizer que o Semec está sempre à disposição para esclarecer qualquer assunto que diz respeito à mulher. Sim. Então, eu acho que eu sempre preguei que a mulher precisa ter independência, ela precisa cavar o seu negócio, que seja ou melhorar no seu emprego, ou montar um negócio. Se ela já tem alguma coisa para ela melhorar esse negócio, tem tanto curso gratuito na internet, né, que você pode ir atrás para fazer, para melhorar. Ou então, se ela sofre violência e está numa situação vulnerável como essa, para ela pensar em criar alguma coisa para ela ganhar dinheiro, para ela sair dessa situação. Às vezes, não é só financeiro, a gente tem um lado emocional, sim, né? Que tem muita mulher que é dependente. Aí mora o perigo, né? Então, tem muita mulher que precisa cuidar do seu socioemocional, que também é um outro fator que eu falo muito. Não é só o medo, né? Não é só o medo, é ela internamente, com o seu socioemocional abalado, ela entender que ela precisa cuidar. E hoje, gente, tem 1000 aplicativos de terapia, que você pode fazer terapia 24 horas, para você poder entender, e aplicativos baratinhos, para você entender o que está se passando com você e o porquê que você é tão dependente dessa violência. Se você tem uma liberdade financeira, por que você continua nessa dependência, né? E continua se permitindo ser violentado? Essa a pergunta que eu faço a todos os telespectadores, as mulheres que estão assistindo. Eu tive uma conversa aqui com um terapeuta, Ana,
e que ele diz que muito vem de um trauma emocional, são traumas infantis, entendeu? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Eu acho que a Por mulher... exemplo, uma mulher que contou na entrevista, uma mulher que ela, cada vez que ia casar, ela desistia. Por quê? Porque ela viu a violência em que viviam os pais quando era criança e casamento, inconscientemente para ela, virava aquela coisa: não vai dar certo, eu vou apanhar, vai ser ruim. Então tem esse fator emocional também. E o que o SEMEC efetivamente pode fazer? Conta melhor sobre o SEMEC, para quem ainda não conhece, gente. Gente, o SEMEC é um conselho de mulheres empreendedoras. Também trabalha um pouco as mulheres que trabalham com cultura. Porque é muito difícil você hoje ganhar dinheiro sendo uma escritora, sendo uma pintora, sendo uma artesã. É difícil, né? Então a cultura também prevalece e a gente ajuda muito as mulheres por esse lado. Hoje nós temos mais de 950 conselhos no Brasil e o nosso foco é o financeiro, o emocional e o empresarial, quer dizer, o negócio em si. Ajudar a mulher a entender tributos, entender impostos, entender como lidar com o RH da sua empresa, como contratar uma pessoa, como lidar com o estoque da sua empresa, essa parte de negócios. A parte financeira, se ela precisa de um empréstimo, às vezes o empréstimo é até salutar. Nós temos vários cursos de educação financeira que contam isso. Às vezes um empréstimo é salutar, mas você tem que saber como utilizar esse empréstimo. Então também é um lado que a gente auxilia e auxilia também na negociação de dívidas, porque a mulher é mais tímida para negociar uma dívida, a mulher é mais tímida para pedir um empréstimo. Então a gente tem várias instituições financeiras que estão também disponíveis. E o emocional, porque eu acho que uma mulher abalada emocionalmente, ela não consegue trabalhar. Ela trabalha meia boca. Com certeza. Ela fica meio, então ela se atrapalha inteira no trabalho, no negócio, e o negócio não vai para frente. Então eu acho que conectando esses três fatores, eu tenho certeza que a mulher consegue se ajudar e consegue se libertar, conseguir superar isso, né? Porque a violência, você tem vários tipos de violência, inclusive familiar, inclusive num trabalho, né? Quando, por exemplo, você está numa reunião, você faz assim, quer falar e os homens não deixam, isso é violência. Com certeza. Né? Então tem vários tipos de violência. Tem a violência patrimonial, tem a violência sexual. É que dizem, né, embora esteja menor, dizem, mas ainda existe. Inclusive, essa diferença de salários, né, Ana? Você que está nesse Tem também, mercado. Mesmo com a lei, né, falando que teria que equiparar o salário da mulher e do homem, ainda não é jogo não, viu, gente? Tem muita empresa que não equipara, que não segue a lei. Como as pessoas procuram o SEMEC e se apresentam ao SEMEC? As pessoas procuram muito o SEMEC através do Instagram, que é @SEMECMulher, CMEC Mulher, ou através do nosso site, www.semecmulher.com.br. Pode entrar em contato com a gente, que a gente entra em contato com você, te responde e te fala, porque todos os nossos núcleos hoje são ligados a uma associação comercial, em todo o Brasil. Então a gente te ajuda a procurar uma associação perto de você, como você entrar, como você participar disso. Ela tem o centro de acolhimento, né, que ela pode ir com o filho, sair de madrugada, correr para esse centro de acolhimento, que tem vários em todo o Brasil, em todos os estados, capitais, que ela pode ir, tem uns que acolhem por 1 ou 2 noites, tem um que acolhe por 1 semana, quer dizer, depende do regulamento de cada um, mas que ela pode, inclusive, ela fica blindada. E ali ela tem assistência psicológica, médica, ela tem judicial, tem advogados à disposição, quer dizer, ela tem um staff ali para ajudar ela a sair disso. Fora essa história da violência, né? A mulher que está ali apanhando, a mulher que está sofrendo abusos, etc., dessa parte até físico, mental, emocional,
Na outra parte do empreendedorismo, né? Do empreendedorismo, como é que funciona? É qualquer coisa, por exemplo, Ana, o que vocês orientam? Na verdade, então, o SEMEC é um serviço mais de orientação, certo? De onde vocês partem? Desde a orientação até o acompanhamento? A gente encaminha para empresas que possam ajudar, a gente pergunta se ela precisa de crédito, a gente ajuda a limpar nome, porque muita tem nome sujo. Primeiro, acho que deve acionar o SEMEC, né? Nós estamos aqui com a presidente, porque a Ana trabalhava, na verdade, em outra instituição, né? A Ana é de Brasília, né, Ana? Sou de Brasília. De Brasília. Trabalhei no Senado Federal, sou funcionária de carreira, aposentadíssima há 9 anos. Já tem 9 anos que eu me aposentei. Sim. E faço esse trabalho das mulheres voluntariamente. E como começou essa história do SEMEC? Porque o meu marido assumiu a associação comercial. Olha só como é que é o mundo masculino, hein, gente? O meu marido assumiu a associação comercial e existia um conselho de mulheres lá, mas era muito assistencialista. Era aquela coisa de dar, alfabetizar, de não sei o quê, que hoje tem milhões de ONGs que fazem isso. A gente não precisa fazer esse papel. E aí, muita gente era contra os homens, porque a associação comercial, a maioria é masculina. Agora não, com esse meu trabalho, muita mulher entrou. Mas no início era muito masculina quando eu assumi. E o meu marido falou para mim assim, olha, se você não assumir esse conselho da mulher, eu vou parar com isso, vou cancelar. Porque fulano já veio me pedir para não ter, Beltrano já veio pedir para não ter. Aí eu falei, mas eu não entendo nada disso, né? Mas eu acho que com a minha visão macro de Senado, com a vivência que eu tive muito grande no Senado, eu consegui enxergar que a mulher não precisava de assistencialismo. Ela precisava ser empreendedora, ela precisava se autoajudar, né? Então, eu fui criando o SEMEC aos pouquinhos. Eu viajei o interior de São Paulo todo, visitava as associações, perguntava qual era a necessidade delas e fui criando o SEMEC de acordo com o que eu fui pegando. Aí veio a pandemia. Não veio a pandemia, muitas quebraram, muitas lojas fecharam, elas são comerciantes, elas são empresárias ou não, trabalhavam em casa. E aí tiveram que ter uma outra visão do negócio, né? Porque você tinha que ir pro digital, você tinha que ir pro e-commerce, porque não conseguia vender, a loja não podia abrir. E aí veio isso, aí veio a coisa do quebrar, aí veio a coisa do dinheiro, do precisar empréstimo. Então eu fui criando o SEMEC como quebra-cabeça mesmo, com muito carinho, para que a mulher se sinta, coração, veio né, da alma. Porque veio da alma. Nem precisava disso, é o que eu estava falando. Eu não precisava Tem gente mesmo. que não precisa, tá ali, poderia ficar acomodada, mas falou, opa, não vou olhar só para o meu próprio umbigo, não é assim, olha o mundo ao meu redor, é o caso da Ana. E vamos falar agora só de uma coisa boa antes de terminar. Por outro lado, também já está evoluindo, porque a Ana inaugurou recentemente um outro escritório e a obra foi dada às mulheres todas pintoras, não foram pintores, foram pintoras, né? Não, na verdade... elas já estão fazendo essa coisa também da construção pesada ali. Aliás, é um mundo que está crescendo muito, viu, gente? De arquitetas, engenheiras e as mulheres de mão de obra. E todos comentam que a mão de obra de mulheres, é muito mais bem feita, porque as mulheres são mais detalhistas. Mas, assim, quando eu fui fazer a obra do meu... Olha, só interromper um pouquinho, gente. Eu pensei assim, mas que loucura, porque os jogadores de futebol, eles nunca cantam o hino. Aí eu vi o jogo das meninas, eles ficam quietos. Eu falei, olha como a mulher é. O jogo do futebol feminino, que eu estava vendo na final... Todas elas sabem cantar o hino nacional inteirinho. Então, desculpa, mas toda mulher faz melhor, né? Não, mas aí quando a gente ela é mais... ela é mais detalhista. Mais detalhista. Mas você falou do meu espaço novo. A gente está no espaço novo, o SEMEC, porque nós ficamos... Onde a gente estava pequeno, porque a equipe cresceu, né? O SEMEC cresceu muito. E aí, quando eu fui contratar a obra, eu pedi que fosse toda mulher. A engenheira era mulher, a arquiteta era mulher,
as pintoras foram mulheres, de pintar as paredes e tal. Então, assim, toda a obra foi feita por mulheres. Então, assim, a maioria, né, óbvio, tinha alguns homens, mas a maioria eram mulheres. E foi muito legal, porque eu fiquei muito feliz de ver que as mulheres estão crescendo nessa área e que elas são mais caprichosas Em mesmo. todas as áreas são bem mais caprichosas. Então, viva a mulherada, né, Viva a Ana? mulherada. E olha só, gente, só fica para trás quem quiser agora. Está aqui o SEMEC, nós estamos fornecendo o contato do SEMEC, todos os contatos vão estar no vídeo. Tá? É só procurar que em qualquer dessas situações, ou se você está sofrendo violência, ou simplesmente quer crescer na vida, ter a sua liberdade, é só procurar o SEMEC aqui. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Vamos sempre dizer aquilo que a gente diz, da mulherada, a vitória é nossa. A vitória é nossa! Essa pergunta é da Cláudia. Gata, eu acho que o meu cachorrinho lá do nosso sítio está comendo as galinhas, quer dizer, transando com elas. O que eu devo fazer? Ai, meu São Francisco de Assis, cada pergunta. E eu sei lá, moça, conta pro galo, vai dar uma briga boa. Miau.